Na fita em que Jair é o mocinho, quem paga a conta é o bandido. Pois é, nosso assunto de hoje não poderia ser outro. É a trombada que pode ter levado o Flávio Bolsonaro, a candidatura dele, com essa história, com esses áudios que a gente ouviu ontem. Hoje é quinta-feira, estamos gravando quinta-feira, ontem, quarta-feira, as conversas dele com o Daniel Vorcari, em que ele chama o operador da fraude do golpe financeiro de irmão, né? Então, vamos aqui conversar sobre os efeitos no processo eleitoral, particularmente na candidatura do Flávio. Não. Eu, Dora Kramer, e meus amigos Marcelo Madureira, Márcio Fortes e Pedro Paulo Magalhães, com você que fica aí, porque o programa vai começar. Bom, e antes da gente começar a conversar sobre esse assunto trepidante, menino, e põe trepidante nisso, né? Trepidante. Põe trepidante nisso. Olha, a política, a campanha eleitoral, se tem uma coisa que não tem é quadro consolidado, né? A gente fala sempre isso aqui, dizendo nada está resolvido, nada está posto, e vem aí um Isso. negócio que pode ser uma capotagem. Mas Ou não, antes. ou. Peraí, Marcelo, que eu não acabei meu raciocínio. Que menino apressado quer pedir like, interesseiro, viu? Bom, agora pronto, já acabei meu raciocínio, já falei qual é o assunto. Vai, Marcelo. Não, deem um like, compartilhem, dê força. Vocês não fazem nada sobre para nós, nada. Fazem sim. Não dão like, não comentam, não compartilham. Comentam sim. Olha, movam esse traseiro gordo e façam, apertem esses botões aí. Não liga não que ele tá de mau humor, tá, gente? É, Fica só calmo. pode estar. Olha só, então vamos lá, vou lançando logo a questão, que eu acho que é a questão que fica no para frente, né? O que aconteceu ontem, a revelação de que o Lula, olha eu, o Flávio Bolsonaro mantém uma relação, no mínimo, de camaradagem, no mínimo. Ele diz, meu irmão, estarei com você em qualquer Pois circunstância, é, de com qualquer Daniel maneira. Vorcari. Qual que é o efeito sobre o processo eleitoral e sobre a candidatura? Então vamos lá. Vai. Primeiro, esse negócio de amizade fraterna é um tipo de cacuete do Daniel Vorcaro, né? Porque o amigo da vida inteira é o senador Ciro Nogueira, o Guido Mantega é o melhor executivo do mundo para receber 1 milhão por mês, a mulher do Alexandre de Moraes é a melhor advogada do mundo porque recebe 130 milhões para fazer muito pouca coisa e tal. Então ele tem assim um padrão de assédio e de compra de pessoas que supera a corrupção clássica. Supera, porque essas coisas todas, por incrível que pareça, têm recibo. Quer dizer, o Guido Mantega ganhou a mesada dele de 1 milhão, mas passou recibo, está pagando imposto de renda sobre isso e tal. Então não é a corrupção clássica, em que o dinheiro é por fora, é escondido e tal. Mas no caso agora, superou um pouco essa metodologia, pedindo financiamento para um filho, para um filme. Hum. Quer dizer, É é uma um- forma de fazer diferente, tá certo? Podia ser um advogado, mas não era, um médico, mas não é. É um filme. O filme, então, não tem nenhum apego cultural, nenhuma contribuição à feitura É da um filme história do de Brasil. propaganda que seria usado na campanha Um eleitoral filme dele, Flávio dele, Bolsonaro. Flávio, ia fazer um filme sobre o pai para dizer que o filho dele é tão bom ou melhor que o pai, mais moderado, mais isso, mais aquilo, e tinha que ser pago pelo bandido do momento, que é o seu Daniel Vorcaro, que supera a corrupção clássica. Ele é um rompedor, como disse o Pedro Paulo sempre, né? É roubo. É roubo. Ele é um rompedor de instituições. Ele corrompeu um diretor do Banco Central. Ele corrompeu um senador da República e sei lá mais quantas pessoas envolvidas numa rede que ele resolveu criar de proteção sobre a investigação dos seus próprios malfeitos. Ele corrompeu os juízes federais. Isso eu não sei. Como não? Ele convenceu governadores a investir Sim, no banco então, dele. Quer dizer, aí é uma Ele teia. No pagou meio dessa teia, fortunas pra ele resolveu, parentes, ele mulheres. resolveu comprar a fraternidade, a expressão dele, do candidato a presidente da República.
na expectativa bastante plausível de que ele pudesse ser eleito presidente da República e aí estaria para sempre devendo alguma coisa ao Daniel Vorcaro. E mais, com os detalhes curiosos dessa história toda, né? Eles se falaram sobre isso, o irmão, na véspera do Vorcaro ser preso pela primeira vez, quando os fatos ligados a Vorcaro já eram de conhecimento de todo mundo, já tinha saído em revista, em jornal, em todo mundo, estava o senador Flávio Bolsonaro negociando com ele grana, mas negociando em termos, assim, não convencionais para quem está pedindo um patrocínio de um filme. Quando você vai pedir um patrocínio de um filme, você diz, vem cá, eu ponho teu nome lá nos créditos, você vai passar bonito e tal, aquela coisa toda, e etc, etc. Não é isso assim, preciso do dinheiro, porque não dá. E aí entra o outro aspecto, que vocês que entendem de feitura de filme sabem. Quanto custou o filme Ainda Estou Aqui, que foi candidato ao Oscar? Quanto custou? Pedro Paulo sabe. 30 milhões? Mais ou menos. Quanto custou o filme Agente Secreto. Agente Secreto? Tipo 40. 40 milhões. Quanto custou o filme do Lula? Sei lá quanto lá atrás. Esse ninguém sabe. Não, a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, o orçamento desse filme devia ser um filme com externas voluptuosas, quer dizer, uma coisa maluca, não é isso? 130 milhões de reais. Isso não é orçamento de filme, coisa nenhuma. Isso aí, o filme é a desculpa para passar dinheiro para o Flávio, candidato a presidente. E, por mais curioso ainda, parte desse dinheiro foi enviado ao exterior para uma conta do advogado do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. De que vive o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Ele não tem mais os proventos de deputado. Não, mas ele está Certo? no McDonald's. Tá, pode estar, mas não dá para viver do Ele jeito que ele voltou? vive. Hã? Voltou pro McDonald's para É, ser está chapeiro? ficando. O Já- pagamento Então, dele quer dizer, são- como escrivão da PF também está suspenso, Suspenso né? tá. Porque e ele tal. está suspenso. Então ele precisa do dinheiro do filme, vai ver que ele ia participar lá como continuista, qualquer coisa. Não, do fazer tipo. uma- Eu acho que tudo isso, Márcio, são assim, N possibilidades do que seria esse dinheiro. Mas o fato é que é um descalabro, né? A aceitar, correr atrás, conseguir isso com uma figura que estava em evidência. Dizia, ele estava, naquela época ele não tinha nada. Não é verdade. Já vinha se falando do Master como uma instituição suspeita e que tinha problemas há algum tempo. Já Já era tinha sido caso negado. de polícia, tanto que a última mensagem na véspera da prisão, da primeira prisão do exatamente. Vorcaro. Não, já tinha sido negada a compra pelo BRB e todo mundo sabia que, naquele momento, já sabia que tinha títulos com problema, que tinha uma situação complexa ali. Então, fingir que não existia nada Não, é não, muito e- bonito falar para a opinião pública. Então, eu acho que esse fato aí, ele vai sangrar ainda. Por quê? Porque o impacto maior foi ontem, mas à medida que as histórias forem sendo reveladas de como é que isso aconteceu efetivamente, que até agora foi muito rápido, tem o Flávio negando e depois admitindo, quer dizer, E negando mentindo em que ter, inicialmente né? e depois Não, admitindo, sendo desmentido. sendo e desmentido daí- pelo áudio, né? Então foi obrigado a As coisas aceitar que estão tinha que nos era. detalhes, né? Pra você ver, quando o repórter de manhã, né, colocou a questão para ele, a reação dele foi totalmente bolsonárica, né? Igualzinho do Jair, né? Aquele riso de escárnio e tal, e saiu, insultou o repórter e saiu, né? Igual o leão na montanha, saiu pela esquerda e pela direita. Né? E foi. À tarde, imediatamente, ele mudou o discurso, porque ele desmontou aquela versão dele do Bolsonaro educado, do Bolsonaro sensato, do Bolsonaro correto. Isso aí foi enxurrada, foi embora. E como é que vai ficar? Né, e como é que ele, todo como é que ele vai investimento da conseguir campanha lidar com nessa isso? A imagem. gente tem uma história do Flávio Bolsonaro que ele tem muitas histórias. Tem, Ele é adivinho, não falta. Né? Ele tem um monte de historinhas. inclusive até- ligações com a O milícia. que muita gente fala, mas são valores menores, porque era comparado, não. Era comparado com valores da Lava Jato, que eram muito maiores, centenas de milhões. E no Flávio Bolsonaro não é coisa de milhãozinho, de 5 milhões, uma mansão de 6 milhões. Não é tanta coisa assim e tal. A própria rachadinha, o volume de dinheiro envolvido era coisa A de compra milhão da casa pequena. com um empréstimo camarada do BRB. BRB, exatamente. Quer dizer, tem a opção de historinhas, né, que ele aos poucos vai ter que ver. Você acha que- Agora veio um negócio do tamanho. Você acha que esse do episódio pode Moraes. ser a chave que abre o armário de esqueleto? Eu acho que sim. Eu acho que é um disparador. Para esse assunto vinha ser pauta.
É um disparador. Pedro Paulo, Porque na hora que aparece mais uma coisa Não, e é uma esquisita, coisa fácil. quais são as outras coisas esquisitas? então, Pedro Paulo, eu pergunto, Pedro Paulo, o que tem a ver, então, ontem ainda, ele deu vários intervenções, depoimentos públicos, e um deles ele falou, é necessário que imediatamente se instale a comissão parlamentar de inquérito sobre o Banco Master. O que ele quer dizer com isso? Eu acho que ele quer dizer que não tem nada a temer, porque pode fazer CPI que eu não tenho nada a temer. É isso que ele quer Ele dizer. quer E, dar- ao mesmo tempo, pelo outro lado, ele sabe que uma CPI com o Master vai botar um monte de gente de resguardo, com medo. Então começa a guerra interna para ver quem é que ganha essa batalha. É Mas isso. isso Em Olha a ano lama, eleitoral. é o barata voa. Em ano eleitoral. Isso, É, barata É o voa, barata voa no Congresso. que em geral dá em conta de soma zero, É, né? que se É espera, todo né? mundo e Todo ninguém. mundo perde. Se espera, mas como diz, CPI sabe como é que começa, não sabe como é que É. termina, né? Então, Bom, e o Davi Alcolumbre, que tem lá as suas digitais do Banco Master, via investimentos do Amapá, depende dele, abrir CPI ou não abrir CPI. A CPI é um subproduto dessa história toda, né? O produto meu principal é a opinião pública. Essa é que vota, ou que vai votar. Não, mas Não é? olha E que só. está dando ao Flávio Bolsonaro, nas pesquisas até agora realizadas, uma vantagem em relação aos outros candidatos adversários do Lula. Mas- Que o pessoal confunde, Marcelo, nessas pesquisas, inclusive, ficam vendo como é o Flávio em relação ao Lula. Isso a gente sabe, o Lula é candidato, está no segundo turno e pronto. Tem que ver o Flávio em relação aos outros candidatos contra o Lula, que agora ganharam um vento, ganharam um estímulo. E Aliás, não reagiram em defesa do Flávio, Não. ao contrário. Não, só- Poderiam ter feito. eu só vi o Qualquer Zema. um É, faz a assim. direita unida, Eu tal, só não tem vi o isso, né? Zema Só se o manifestando. Tarcísio. Só o Que Tarcísio. não respondeu. É que disse que isso não era causa, não era pauta. assunto, não era pauta. Mas o Tarcísio se mostrou ao final, agora nessa reta final, Ele se apequenou. fora. Não, é fora do ramo. Não é. Quer dizer, esse rapaz poderia hoje ser candidato a presidente da República com chances efetivas de ser eleito, maiores que as do Flávio, o Tarcísio, por ter sido. A fragilidade principal do Flávio até agora não era que ganhou dinheiro para fazer o filme do pai. A fragilidade é que ele era zero, era inexperiente, nunca governou nada e tal. Essa era a grande falha do Flávio. O Tarcísio não tinha essa falha. Mas agora o Tarcísio está fora do jogo definitivamente. Na realidade, é o único que está fora porque permaneceu no governo de São Paulo. Então é inelegível. Os outros todos são elegíveis. Caiado, Zema, tudo saiu dos respectivos governos para ser candidatos a mas presidente. houve uma diferença na reação do Zema e do Caiado, pelo menos. Sim. Do Zema e do É. Renan Santos, né? Os dois É. foram para radicalizar em cima. É. O Caiado Zema foi mais realmente diplomático. e o Caiado resolveu ser mais cuidadoso para É. não atacar tanta base bolsonarista. Exatamente. Parece isso. Não. Para ele se colocar como. Se colocou. Ó, eu sou uma alternativa, eu estou aqui, Mas se colocou eu sou com- experiente, É. eu E justamente com isso, com essa reação do Ronaldo Caiado, mostrou que é experiente. Quer dizer, já participou de diversas eleições na vida e identifica com mais precisão quem é o seu eleitorado. O eleitorado que vai votar no Ronaldo Caiado, no primeiro turno ou no segundo turno, é o eleitorado ex do Flávio. É alguém que, de ontem para hoje, já não quer mais votar no Flávio. Não, você tem certeza disso? Porque é a pergunta que a minha Ah. dúvida é: será que tudo isso que a gente está conversando, detectando, isso altera a opinião pública nessa altura dos A acontecimentos? opinião pública precisa ser mais informada, participar mais desses episódios e tal, e será nos próximos dias, um pouco e tal. Mas será mesmo quando as pesquisas futuras identificarem um crescimento desses outros candidatos, que pode ser pequeno, Pois é. pode ser, e é tal. Mas a gente já viu isso, Dória, em tantas eleições na vida. O candidato é desconhecido, ninguém sabe quem é e tal. De repente começa a prestar atenção, um camarada que tinha 2% passa a ter 3%, depois E o 4%, depois contrário 7%. também, né, Epa, Márcio? e o O pessoal contrário que também. larga bem, Rosiana em 2002 está aí. E Para ou porque é é frágil, parado, né? porque é frágil. Não, porque é frágil. a corrida presidencial é uma corrida de fundo, não é É. uma corrida de. E aí começa essa história toda, mas o Rui Costa também, na Bahia, tem rabo preso com o Daniel Vorcari e tal. Pode ter ou não ter, mas não é candidato. Então, é diferente, tá Mas certo? o ruim é que acaba que o foco das campanhas eleitorais, do ambiente político, no ano eleitoral importante, né,
vai ser Vorcaro, escândalo, roubalheira, corrupção. Então, não tem nada que fale de um projeto de país. Mas já não tinha antes. Já não tinha mais, agora não que tem tinha menos ainda. É. E isso é grave. E pior, a gente fica com o sentimento que o Brasil só tem duas perspectivas, ou Lula ou Bolsonaro. Entendeu? E isso é angustiante para mim. Porque nesse quadro hoje, veja bem, o episódio de ontem talvez não mude muito agora, de hoje para uma semana, as intenções de voto e tal, mas com certeza, se o senador Flávio for ao segundo turno, isso vai ser um peso muito grande na discussão de quem é o candidato dele contra o Lula. Você está dizendo que ele perde. Eu acho que perde. Apesar do Lula, qual é o peso do Lula? Por que ele está ancorado? Pela inação, pela falta de entusiasmo, não só pela idade, mas pela velhice das ideias, o arcaísmo dos conceitos. O Lula está... E o desgaste. E o desgaste. Fadiga de material. Tá certo? É fadiga, é cansaço. O eleitor está cansado do Lula cansado. Pronto, todo mundo está cansado. Esse é o peso do Lula. Tá certo? O capital dele deixou de ser do governo dele e passou a ser ações de Estado que estão consolidadas. Pronto, então aquele risco, se não eleger o Lula vai acabar o Bolsa Família, isso não existe mais. Mas o Bolsa Família não é do Lula. Não, é um direito individual do cidadão. Já mudou de status isso. Né? E o pessoal lá de São Paulo, os adversários do Lula e tal, identificam mal as possibilidades. Eram todos eles, não só da Faria Lima, mas o empresariado como um todo, o pessoal que comenta essa coisa toda, estava muito a favor do Tarcísio. Tarcísio é o bom, Tarcísio não sei o quê e tal, Tarcísio até pudesse ser eleito, mas não é mais. Então, agora, eles têm dificuldade de aderir ao Flávio. Tanto que ontem o mercado deu a resposta em 5 minutos. O dólar subiu mais que 2% num dia só, que é uma barbaridade, e a Bolsa caiu 5%. Ou coisa que vale, o que é uma barbaridade. É a resposta do... É especulativo. É especulativo. Cara, espera aí, meu dinheiro aí está mal colocado. Não vai dar certo esse troço de Flávio Bolsonaro. Isso é a opinião pública que torce. E eles, então, lá, os Faria Limers e seus companheiros, eles estão hoje sem candidato. Quer dizer, eles eram o Tarcísio, adotaram o nosso amigo Flávio e agora estão na dúvida do que fazer. E daí surgem essas outras especulações que a gente viu hoje também. Será que ele ainda é candidato? Será que ele será mesmo? E tal, com as surpresas gerais, quer dizer, o senador Roberto Marinho manifestando espanto com o fato que é o principal coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, um excepcional político, Roberto Marinho, senador pelo Rio Grande do Norte. Rogério. Gente, então, o Roberto está voando. Vocês, o que o Rogério Marinho acha, não me interessa porque eu não acredito nele, mas em vocês eu acredito. Será que o Flávio pode ser substituído e por quem? Eu não acredito que ele vá ser substituído, porque isso é um rombo no casco do navio, tá certo? Mas do jeito que ficou, quer dizer, ele foi testado, o Flávio foi testado quando foi lançado pelo pai, como nome, e pegou muito bem. Para surpresa geral, inclusive. Ninguém imaginava que pudesse ter uma ascensão tão grande, por várias razões, que não interessa aqui analisar, a ausência de outros nomes, qualquer coisa assim. Mas agora, daqui para trás, voltar para trás, dizer que não precisa ter nome Bolsonaro, ou que tem que ser a ex-mulher dele. Não é só nome no Bolsonaro, Michele. é sangue Bolsonaro. Sangue Bolsonaro. Portanto, a Michele, que foi citada ontem, não rola para vocês. O Bolsonaro está trazendo para o cenário nacional o cenário do Rio de Janeiro, em que várias famílias mandam. Então ele trouxe para o cenário nacional que a família Bolsonaro, né, é a família Bolsonaro que tem que estar mandando. Quer dizer, não é só o Jair. Jair está inviabilizado, então a família que herda. E esse é um negócio complicado de alterar. Sendo que o nome Bolsonaro é uma das famílias no Rio de Janeiro. Hein? Não, ele pegou, ele nacionalizou a família Bolsonaro. Ele botou para nacional, para o plano nacional. Mas não perde força essa família com essa coisa que acontece? Bom, eu acho que tem outras coisas, né? Eu acho que tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda, porque esse escândalo do Vorcado está só começando. Né? A gente está vendo isso. Semana passada a gente acordou com Ciro Nogueira e hoje a gente acorda com o filme do Jair. Do mocinho, né, pago pelo bandido, como disse o Marcelo. Então, essa história, o que mais que vai aparecer? Pode aparecer muita coisa. A gente não sabe o que vai aparecer.
né? Eu acho que, acho que o que tinha para aparecer em relação a Lula, por exemplo, que é o Manteiga, que conseguiu uma reunião e tal, não sei o quê, eu acho que isso já apareceu, pelo menos é o que parece, né? A gente não sabe. O que mais que pode ter rolado nessa história? Como teve surpresa agora desse filme, e que o próprio Flávio Bolsonaro não foi leal com os seus pares. Quer dizer, esse foi uma coisa que gritou na situação. O Rogério Marinho parece que ficou bastante chateado de não saber que existia esse financiamento desse filme dessa forma pelo Vorcaro. Porque isso é um ponto seríssimo e que tinha que estar já raciocinado, já elaborado para poder ver como é que respondia a isso, né? Na medida que ele está com um candidato a presidente e que isso seria uma coisa bombástica, midiática com certeza. Olha Não tenha só, dúvida me disso. ocorreu agora, né? Semana passada, na quarta-feira, nós tivemos a Sim. explosão do Ciro Nogueira, Foi isso, que eu falei. que é o epicentro, né, da política, né? Na outra quarta-feira tem essa. Imaginem como vai ser daqui para diante e como é que é. Eu fico pensando, porque a Polícia Federal ela é técnica. Ela está fazendo um trabalho técnico, ela não é uma instituição política que fica dizendo, bom, agora quarta-feira que vem vai ser fulano ou cicrano. Ela vai fazendo as investigações e vai apresentando à sociedade os resultados. Agora, o fato é que as coisas vão num crescendo que eu fico assim, cara, isso vai parar onde? Porque o calendário corre, né? As eleições estão marcadas, vão ocorrer, e como a gente já falou aqui, cada vez mais o sentimento na política, não é só no Congresso, não, é de barata voa, como no judiciário, né? Como no executivo, no legislativo, a situação é de barata voa. Salve-se quem puder, lei de Muricy, cada um trate de si. E já viu que essa história de fica todo mundo se tremendo por causa de delação premiada, não precisou Não de é tão delação. relevante. Pois Não precisa. que o negócio é o Zap, É, né? um O detalhe. Zap está As valendo técnicas. mais É. do que a delação, né? As Nesse técnicas caso. de investigação, né? O uso da eletrônica, negócio de pegar Recuperar coisa dados. na nuvem, não sei aonde. Então, não existia isso na Lava Jato, por exemplo. Então, as delações premiadas da Isso, ela Lava foi Jato conduzida tiveram um pelos delas. papel muito mais relevante porque a investigação não chegava a esses detalhes. Precisavam A ser... Lava Jato tem muita investigação da questão do mercado financeiro. E Follow the conta money, né? Que bancária. pegaram contas bancárias que ia para cá, que para lá, a Lava Jato com acordos Outra internacionais. diferença, vocês veem, lá no Mensalão, a condução foi de uma CPI. A partir de uma CPI, né? O Então, Mensalão cada caso desses É não um tem caso. um Não, porque método. a revolução tecnológica, quer dizer, ela vai, de certa forma, ela funciona para os dois lados. Ela facilita o roubo, mas, por outro lado, ela facilita a investigação Agora, também. Marcelo, vê bem, o Pedro levantou bem. Quer dizer, hoje é follow the money também. Só que é um follow the money mais fácil, porque ele é transparente, ele não é escondido, ele é transparente. Quer dizer, houve um contrato qualquer de financiamento do filme. Fora de padrão, caríssimo e tal, com uma exigência fora de padrão. Esse aí, se teve contrato, eu nem sei se teve contrato. De repente, nem Pode teve. uma não coisa sei. assim, mais ou menos, uma carta trocada. Agora, teve contrato de contratação da mulher do Alexandre de Moraes. Isso teve. Então é uma coisa que não precisa investigar muito. É só descobrir onde é que está. Teve e tal. venda da Pagamento só na posição. contabilidade. E o Teve imposto de renda. Venda Venda no da resort. família Toffoli do resort. Por exemplo, essas coisas são venda. escritas, não são intuídas. Então é engraçado porque aí você diminui um pouco a importância da delação premiada no processo criminal a ser instaurado. Agora, tem o resto. A justiça é muito lenta, os caminhos da justiça levam a uma opção de Não. E recursos, não é? dado o envolvimento do judiciário, essa lentidão aí Tende a ser maior. vai ser maior ainda. Vai ser. Vai Mas ser é em uma câmera complexo. lenta. Mas a justiça no Brasil, mesmo sem o envolvimento do judiciário, ela é muito cheia de Não, de chicanas. coisas É chicanas, feita né? para E tal, isso. embargo, não sei de quê. É feita para não. Para inocentar todo mundo. Essa foi a grande contradição lá que eles pegaram o Moro e o Deltan Dallagnol, que é comum, quer dizer, informalmente, o juiz, o promotor, o próprio advogado conversarem, trocarem ideias sobre o processo. É comum. Não é legal
também não é ilegal, mas é sempre feito no sentido, o Pedro Paulo sempre observa isso, no sentido de inocentar. No caso do Moro e do Dallagnol, era no sentido de condenar. Aí, epá, Mas você vê não como é que isso, né? não é isso, hein? Isso é pró-réu, a justiça é pró-réu. É pro réu. Mas aí nesse caso não é, né? Eu não sei, quer dizer, o processo judicial é um mistério para mim, eu não sou advogado, mas o que eu verifico é isso, causas ganhas que levam 2 anos, porque a parte que perdeu faz um recurso extraordinário, Não, não sei o tem. quê, um embargo de declaração, etc, etc. Isso é um pouco também uma das consequências da Constituição ter sido redigida no contraponto dos governos militares, né? Quer dizer, a defesa do réu, para não deixar o réu ser preso e morto, torturado e tal, sem defesa, inventou uma série de defesas capazes de prolongar para não cometer injustiça. Esse é o espírito da coisa, não é como tem funcionado. E no caso aqui, tudo isso vai ser uma defesa muito grande no judiciário desses ladrões todos que circularam em torno do Daniel Vorcaro, mas não na opinião pública, não na manifestação popular em relação a esses fatos. Dinheiro é muito fácil, porque dinheiro não é comportamento, dinheiro é um negócio seguinte, ganhou ou não ganhou o dinheiro do filme? Quanto foi esse filme? Cadê meu dinheiro? Os termos do Flávio, cobrando o dinheiro, aquilo não é uma cobrança comercial, aquilo é uma Não, tem outro cobrança... detalhe. Eu sei, meu irmão, que você está passando um momento difícil. É, Você está passando um momento difícil. Quer dizer, ele já estava ciente da situação Não, e a do Daniel e a Vorcaro. contraposição dele é o seguinte: e como é que eu vou ficar se esse filme não sair? Se me queimar com o diretor, queimar com todo mundo? Vai ser o contrário, vai ser um zero à esquerda, vai ser vai um ser um- atraso pra gente. Que era um filme para gerar É. popularidade, para impulsionar minha campanha, ao contrário. E a vai ser um tiro expressão, no pé. e a expressão meu irmão, né, Pedro Paulo? Meu irmão Meu irmão. é qualificativo comum, convencional entre bandidos. Os bandidos. Entre bandidos. Você é meu irmão, pô, você é meu irmão, pode contar comigo. Quer dizer, se alguém, Chamado meu se alguém irmão. meu irmão, se alguém te der um tiro, eu dou um tiro E nele. não tem meia E tal. conversa entre nós, dizer, É. ou seja, entre nós é papo reto. É, papo Não, é reto. papo reto papo e reto. existe na intenção da fala o seguinte: não, eu vou estar te protegendo sempre. Se você lê nas Conte comigo, entrelinhas, estou contigo. sempre, Em sempre qualquer estarei. circunstância. Em qualquer circunstância. Eu sou Ponta firme. ponta firme e Pronto. tal. Então, como quem o diz. que quer dizer, em outras palavras, é o seguinte: quando você foi eleito presidente da República, eu continuarei sendo seu irmão, hein? Eu vou ter coisas que Fraternamente. vou ter coisas que vão precisar do seu poder de presidente. Mas para desanuviar um pouco esse clima, o programa está pesado, a política brasileira está pesada. No fundo, a gente vê que o Brasil todo está amando de Daniel Vorcaro. E isso me enche, né? Esse clima de amor me enche de esperança. Você não acha? Eu acho, porque é bom, porque o encerramento, a gente faz um encerramento aqui nesse clima de amor está no ar, exatamente como diz você, para desanuviar um pouco o ambiente que está pesado pra caramba. E a gente volta na próxima quinta-feira, sabemos lá com que novo episódio dessa parceria entre polícia e política que não nos deixa descansar, ainda bem, porque como diz sempre o Marcelo, não oramos na Noruega, ainda bem, e de tédio a gente não morre. Tchau, até a próxima quinta.